Noite de sexta-feira, noite de inverno, com ar de primavera. Após colocar sua filha a dormir, Lana foi para o banho. Após o banho, seu se pentear, procurou relaxar, procurou descansar o corpo, pois estava grávida de 5 meses. Deitou na cama e pegou um livro para ler. E ali ficou, quieta, enquanto eu virava aquelas páginas lendo aquele livro, pensativa, quando começou a ouvir, quase que imperceptivelmente, o miado de um gato. Esse miado foi aumentando, e ao lado da cama de Hannah havia uma janela que dava para um jardim suspenso. E o miado foi aumentando e aumentando. De repente o gato começava a miau, miau. Os miados bem fortes, horripilantes, enormes. Lana se arrepiou, mas com coragem ouviu vários miados e resolveu abrir a janela. Quando abriu, se deparou no jardim suspenso, do lado de uma planta, azaleia florida, estava um enorme gato preto, todo arrepiado, mas enorme de um gato preto. E seus olhos pareciam um arco-íris enormes e grandes que rodavam. Lana disse para ele: "Você não é um gato. Você não é daqui." E ele continuou, e quanto mais ela falava: "Você não é gato. Tenho certeza que você não é gato." E quanto mais ela afirmava isso, parece que mais gigante ele ficava. Ela então resolveu fechar a janela e neste momento ele salta, quase que um voo, sobre o pescoço dela. E ela se debatendo com o avanço dele, com as garras dele, com a tentativa de proteger o rosto das mordidas que ele queria fazer no rosto. Ela lutou com ele, tentando tirá-lo do peito dela, e até para não machucar a barriga grávida de 5 meses. E de tanta tentativa ela conseguiu jogar ele para fora e fechar a janela, e ele continuou com aquele miado horripilante que penetrava na alma. Um horror. Foi quando ela foi até o banheiro, olhou pelo espelho. Mais assustador ainda que o que ela viu no espelho não eram as garras do gato. Eram dedos humanos que haviam lhe apertado o pescoço, o ombro e o peito muito forte. Muito forte. Ela ficou extremamente assustada. Extremamente assustada. Ela disse: "Aquilo ali não é gato. Aquilo ali não é gato. Alguma coisa de muito errado tem. Aquilo não é gato." Voltou para a cama, foi meditar, tentou relaxar e dormiu. E no outro dia contou para a sogra dela, que foram tomar café juntos, que a sogra morava no mesmo apartamento com ela e estavam esperando o marido de Lana chegar de viagem, mas devido ao trabalho, infelizmente ele não retornou. Aí ela contou a história e
tomaram café e a vida seguiu. Até a outra sexta-feira. Até na sexta-feira seguinte. Após aqueles acontecimentos naquela segunda semana, para a Lana, o que realmente foi de especial é ter ido ao pediatra da filha e saber que com ela, com a menina, estava tudo bem. E após a visita ao médico, eu também saber que a gravidez dela de 5 meses para 6 estava ocorrendo tudo bem. Até chegar a sexta-feira. Na sexta-feira daquela sexta-feira, o marido de Lana iria chegar de viagem. Ele teve que adiar os compromissos da chegada. E o voo também, naquela sexta-feira, resolveu atrasar. Já era normal, mas estava bem atrasado. O mesmo de sempre após o banho. Lana se recostava na cama para ler um livro. E ali ressonou. Calma e tranquila ressonou. Até ser acordada pela voz que dizia: Lana! Lana! Ela abriu os olhos rapidamente, acordou, pensando que fosse o marido chamando. Mas percebeu que na porta do quarto não havia sido aberta. Malas não estavam ali. O silêncio estava completo. Só que o ar do quarto estava diferente até ela perceber que próximo ao guarda-roupa, na penumbra, estava um homem, um moço elegante, bem trajado e muito bonito, que disse a Lana que estava ali porque não tinha como ir embora, porque ela o chamou. Lana queria saber o que ele queria. E ele falou a Lana que ele veio porque ele não conseguia ir para a luz. Ele veio para destruir Lana e o filho. E ele disse a Lana que não tinha como, porque Lana tinha uma força muito grande, muito forte. Lana é muito iluminada e ele não tinha como fazer o que era para ter sido feito. Ele não tinha toda aquela força. E ele disse para Lana que precisava de uma oferenda para poder encontrar a luz. E ela disse a ele que ele iria encontrar a luz. Ele pediu a ela determinadas coisas. Quando ela disse a ele que ela não era espírita. Aí ele disse que sabia que ela não era espírita. Ele sabia que ela não era espírita. Mas que ela pedisse para alguém fazer. E que ele ia deixá-la em paz. Ele prometeu a Lana que ele iria deixá-la em paz, porque Lana tinha uma força, uma iluminação e uma proteção muito grande. Muito grande. E ali mesmo, como num passe de mágica, ele desapareceu. Aquele frio do quarto desapareceu também. E logo depois chega o marido de Lana. Ela não contou a ele. Ela não teve coragem de contar a ele. No dia seguinte, no café da manhã com a sogra, enquanto o marido dela descansava da viagem, Lana contou em detalhes para a sogra. E a sogra se manifestou em dizer que pediria aos amigos espíritas dela, porque a sogra de Lana era espírita, e iria solicitar aos amigos espíritas dela
que fizessem a oferenda por ela. E Lana acreditou. Piamente Lana acreditou. Aquela semana, após aquela sexta-feira que o gato visitou Lana pela primeira vez, chegou a sexta-feira. E tudo estava normal na sexta-feira. Até a noite. Mesma coisa de sempre, Lana tomava banho, se arrumava, deitava após pôr a filha a dormir. Nada de novos acontecimentos. Lana deitou, leu o livro, analisou um pouco a vida e acabou ressonando com o livro sob o peito. Quando ouviu a voz dizendo: Lana, 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 acorda, vem. Ela acordou meio que assustada. O quarto meio iluminado com pouca luz. Ela começou a ouvir os miados do gato novamente. E aquele miado horripilante. E aquele miado horrível, que não era um miado, parecia mais um grito. Mas que gritava, aquele miado de grito. Ela foi até a janela e percebeu que não era mais um jardim suspenso. Ela escutava como se fosse na garagem. Abriu a porta do quarto, teve acesso ao corredor longo até a sala e usou a porta da sala social para descer a escada do que era no primeiro andar até a garagem. Quando ela abre a porta da garagem, o mesmo gato está sobre o carro dela, todo armado, grande e arrepiado, em posição de ataque, de avançar. Ela disse para ele: eu sei que você não é gato, e você quer alguma coisa que você vai ter que me dizer porque você não é gato. Ela dizia para ele. E ela continuou: você não é gato. O que você quer, você não é gato. Você vai ter que se manifestar, você não é gato. E ele dava a dimensão de ataque. E maior, mais arrepiado, mais bravio. Até o momento que ela resolveu ir na direção dele. Que ele deu, parecendo querer dar um bote, mas recuou. Recuou e saltou sobre o outro carro e saiu pelo vão da porta da garagem, que não passaria nem a pata dele, porque são aqueles furos bem pequenos nas portas das garagens. Não teria como passar a pata dele. O gato voou do carro do vizinho e passou. Lana pegou e abriu a porta da garagem dela, rapidamente. E foi até a calçada. Quando viu o gato do outro lado da rua, em posição de ataque, miando, ela disse para ele: você vai voltar, porque você vai me dizer o que é. Passou um carro, ela não viu para onde ele foi, porque simplesmente ele evaporou. E não teria tempo de ir para lugar nenhum aonde ele estava. Ele evaporou. Ao retornar para o apartamento, Lana, com abrir as portas, havia acordado a sogra dela, que estava no corredor esperando, para perguntar o que tinha acontecido. Lana disse que contaria no dia seguinte.
e contou. Ela contou com detalhes. Ela quis que a sogra dela fosse olhar na janela do quarto dela, para o jardim suspenso, aonde ela tinha visto o gato a primeira vez. E para surpresa de Lana e da sogra dela, aonde ela havia visto o gato preto a primeira vez, ao lado da planta da azaleia florida, estava o corpo de um gato seco, magro, seco, deitado. Um gato que parecia que tinha morrido há mais de 10 anos, como se tivesse embalsamado, mas seco. Eu disse a ele: este é o gato. Este é o gato.